Pessoal, vamos falar na terceira aula sobre função quadrática, as parábolas. Uma função quadrática ela é do tipo ax2 mais bx mais c, onde o a não pode ser zero, senão sumiria o x ao quadrado. Então, essa é uma função quadrática. Essa função quadrática ela tem um máximo ou mínimo no vértice dessa parábola, né? Deixa eu mostrar aqui um gráfico para vocês. Então, aqui estaria o vértice. Se o a tem o valor positivo, a concavidade está aberta para cima e o vértice é o ponto mínimo. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo e o vértice é um ponto de máximo. O vértice vai dar o eixo de simetria, tá bom? Esse gráfico é chamado parábola, tá? E a concavidade, então, depende do valor do A. O valor do ponto mínimo é dado por menos B sobre 2A. Isso daqui é o ponto, o X, né? Mínimo. E isso se o A for positivo, né? E o y mínimo é dado pelo menos delta sobre 4a. O x só é um ponto mínimo porque tem o menor y, a menor altura possível. E quando o a é negativo, a parábola está ao contrário, né? Então, a gente tem um ponto máximo na mesma forma. E aí, a gente vê que tem um discriminante delta, que é para dar o cruzamento com o eixo x. Ou seja, essa função aqui, essa parábola, ela tem dois cruzamentos se o delta for positivo, é um cruzamento apenas se o delta é zero e nenhum cruzamento se o delta for negativo. Por quê? Quando a gente quer resolver a equação do segundo grau, ou seja, quanto que essa função é igual a zero, né? Qual que é o zero dessa função, a gente pode aplicar aqui Bhaskara. O delta, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, sendo o a, o que está na frente do x quadrado, o b, o que está na frente do x, e o C, a constante, que não tem o X, certo? Com esses valores conhecidos do A, B ou C, eu substituo nessa fórmula, calculo delta. Sendo delta positivo, eu vou calcular aqui a raiz do delta, e vou conseguir, então, aqui dois valores, x1 e x2. Sendo delta zero, raiz de zero é zero, então, só vai ficar menos b sobre 2a, vai ser o próprio vértice aqui. E, sendo delta negativo, é impossível fazer essa conta nos números reais, então a gente não tem solução real, ok? Então, aqui está o nosso gráfico. Para desenhar esse gráfico, a gente acha os cruzamentos com os eixos, se o delta for positivo, né? Depois acha o vértice e o cruzamento com o eixo y, certo? São esses passos. Vamos ver um probleminha aplicado, ó. Durante um torneio paralímpico de arremesso de peso, a altura em metros do peso lançado por um atleta seguiu a seguinte função. Então, a gente sabe que vai ser uma parábola voltada para baixo. Eu acho que eu não consigo desenhar, mas deixa eu ver aqui. Se eu fosse desenhar, seria algo assim, ó. Seria uma parábola voltada para baixo, né? Porque o A é menos 0,1. O B é 1 e o C é a constante 1,1. Está perguntando aqui, ó, de que altura o peso foi lançado? Né? Para saber de que altura o peso foi lançado, ele foi lançado quando não tinha percorrido nenhum metro aí, né? Então, o x seria zero. Colocando x zero aqui, ó, a resposta, né? Menos 0,1 vezes 0 ao quadrado, mais 0, mais 1,1, a resposta vai ser 1,1 metro. Tá aqui a resposta. A que distância horizontal o peso atinge 3 metros de altura? Quando a gente dá um modelo, assim, através de uma função, as variáveis têm um significado. Então, eu preciso saber se o y é a altura ou se o y é a distância percorrida, né? Porque tá falando aqui, ó, x é a distância horizontal percorrida. Então, x é a distância e y a altura que o peso atingiu. Né? Vocês entenderam a situação, né? A gente tem um para-atleta, alguém sentado em uma cadeira de rodas, por exemplo, né? Ó, supondo aqui que o eixo... Melhor pegar uma reta, né? Pegar aqui uma forma assim. Então, aqui teria o eixo y, aqui teria nosso eixo x, e teria aqui uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, por exemplo, é um para-atleta, né?
Daqui, dessa distância, ele solta o peso e o peso vai cair logo lá na frente, né? Então, o que que acontece? É claro que isso não está aparecendo uma parábola, né? Porque eu fiz desenho com o mouse e tá ruim, né? Mas a primeira coisa que está perguntando é essa altura. Ou seja, quando x é zero, qual que é a altura? Então, a gente substituiu, deu 1,1. Então, seria a altura dele quando estivesse sentado, né? 1,1. Outra coisa que está perguntando, a distância horizontal que o peso atinge, 3 metros de altura. Então, 3 metros de altura pode acontecer em duas ocasiões, ó. Eu posso pegar aqui, passar uma reta aqui, ó. E aqui se a altura 3. Então, seria essa ocasião aqui primeiro e depois essa. Para calcular isso, é só substituir o y por 3. Conforme eu falei, a letra y é a altura. Então, 3 metros significa que no lugar do y eu coloco 3. E aí a gente resolve. Vamos fazer isso aqui nesta página. Vamos resolver essa questão. Então, o y lá está dando assim, menos 0,1 x ao quadrado, mais x mais 1,1, né? Esse era o nosso problema, o nosso modelo aqui, ó. Menos 0,1 x quadrado, mais x. Vou aumentar essa letra que está pequena. Isso. Aí eu quero saber quando que isso é igual a 3. O y, que é isso daqui, né? É igual a 3. Vamos substituir o 3 lá no y para vocês perceberem melhor, ó. Então, 3 vai ser igual a menos 0,1 x ao quadrado, mais x mais 1,1. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho que ter tudo de um lado igual a zero. Então, vou passar para lá. 0,1 x quadrado menos x mais 1,1 mais 3, né? Igual a zero. Então, ó, eu passei o 0,1 para lá, passei o x, passei o 1,1, então é menos 1,1. E o 3 não mudou de lugar, ficou ali igual a zero. Então, juntando aí as constantes, teremos 1,9, né? Positivo. 1,9. 3 menos 1,1 dá 1,9. Então, aqui a gente pode calcular o delta. Vou achar o delta. Vai ser igual o b, que é menos 1, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 0,1, vezes o c. 4 vezes a vezes o c. Então, a gente faz assim, ó, na conta na calculadora, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 menos 4 vezes 0,1 vezes 1,9. Isso dá 0,76. Então, 1 menos 0,76 é 0,24. Esse é o delta. Sabendo esse o valor do delta, nós sabemos que vamos obter dois valores para x. Vamos ter aí o x1 e o x2. O x ele é calculado através dessa fórmula, né? Menos o b, então vai ser menos o menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 0,24, né? Tudo isso daqui dividido... Opa! Deixa eu copiar isso daqui, né? Dividido, né? Por 2 vezes 0,1. Mostra bem devagarzinho. Eu imaginei que aconteceria isso, né? Vamos consertar aqui tudo isso em cima, né? Assim. Então, essa conta aqui vai dar o seguinte resultado, né? Vai dar 1 positivo, mais ou menos, né? Quanto que seria, então, a raiz de 0,24? Seria 0,489, vamos pôr 0,5. Arredondando aí para uma casa depois da vírgula, né? Dividido por 0,2. Então, o nosso x1, ele vai ser 1 mais 0,5, ou seja, 1,5, né? Já vou escrever 1,5, dividido por 0,2. 1,5 dividido por 0,2, 7,5. Aqui no nosso resultado, ó, a gente encontrou
7,45 e 2,55. Por quê? Porque eu não coloquei 0,5, né? Eu deixei 0,49. Porque raiz de 0,24 é 0,498, né? Deixa eu calcular aqui de novo. Raiz de 0,24. 0,489. 48,9, a gente arredonda então para 49, se for duas casas, né? Então seria 1,49, que daria aqui 7,45. Já o x2, deixamos um espacinho aqui. O x2 ele seria 1 menos 0,49, ou seja, 0,51, dividido por 0,2, dá 2,55, conforme está a resposta na mesa. 2,55. Isso. Então, isso daí é a resposta da letra P. Do número 2 aqui, né? De que distância atinge o peso? O peso atinge 3 metros. Então, tem a 2,55 e 7,45. Qual a altura máxima do peso e a que distância isso ocorreu? Para saber a altura máxima e a distância, o que que a gente faz? A gente vai calcular o vértice. Sempre o máximo é no vértice. Então, a gente vai calcular aqui, ó, x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a. O b vale menos... Vamos ver lá de novo? O b vale 1, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque eu estava fazendo uma conta aqui, ó, para a altura, para o y ser 3, tá? Mas, quando eu tenho para calcular o vértice, eu vou calcular o vértice da função total aqui, da função geral, sem um valor para o y. Então, aqui, na verdade, o b vale 1. Então, vai ficar menos 1 dividido por 2 vezes... Peraí que não está calculando. Deixa eu aumentar essa letra aqui. Menos 1 dividido por 2 vezes menos 0,1. Acho que não está no equation, né? Acho que não está funcionando no equation. Aqui embaixo 0,1, né? Então, menos 1 com esse menos de baixo vai ficar positivo, né? Então, essa conta aqui vai dar 1 dividido por 0,2, tá? 5. Então, o x é 5 metros e o y do vértice vai ser igual. Eu vou fazer um cálculo do y do vértice sem ser pela fórmula, porque eu teria que calcular novamente aqui o delta, porque é outro delta, né? Sobre 4a. Apesar que a gente pode calcular, né? Porque a gente vai usar na última questão, né? Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Essa é a fórmula. Então, eu preciso calcular aqui o valor do delta. Vamos calcular aqui embaixo, depois a gente volta. O delta é b, que é 1, né? Ao quadrado, menos 4 vezes menos 0,1 vezes o c, que é 1,1. Então, vai ficar, ó, 1 menos, aqui 1 ao quadrado, menos não é mais, né? 1 mais, que é menos que menos dá mais, né? 0,4 vezes 1,1, dá 1,44. Então, esse é o delta. Esse delta a gente coloca aqui. Então, esse aqui vai ser igual. Menos 1,44 dividido por 4 vezes menos 0,1.
Então, vai ficar 1,44 dividido por... Quanto mais? 0,4, né? Dá 3,6, porque menos com menos dá mais. Então, a altura máxima, 3,6, a uma distância de 5 metros. Vamos ver se eu acertei isso, tem que refazer essa conta, né? Tem a resposta aqui, ó. Distância de 5 metros a uma altura de 3,6. E aí tá perguntando, qual a distância horizontal percorrida pelo peso? O que que ele tá perguntando? Ele tá perguntando quanto é essa distância aqui, ó. Saiu daqui, né? A pessoa estava sentada aqui. Espera que meu lapinho sumiu. Saiu daqui, percorreu toda essa distância daqui até cair no chão aqui, ó. Então, eu quero saber exatamente aí essa distância aqui, tá? Então, o que que eu quero saber? O cruzamento com o eixo X. É isso que eu quero saber. Então, eu tenho que fazer essa funçãozinha aqui igual a zero. Vamos fazer isso. Uma caixinha aqui para a gente escrever. Aumentar a letra. Acho que eu usei. Então, vai ficar, ó, x igual menos b, ou menos 1, mais ou menos a raiz de 144, que deu o delta, a gente acabou de calcular o delta, né, gente? Deu 1,44. Sobre 2 vezes menos 0,1, né? Então, aqui eu vou sair com x1, que vai ser menos 1 mais 0,12 dividido por menos 0,2. Isso aqui vai dar menos, vamos fazer a conta aqui, vai. 88 dividido por 2 dá 0,44. Dando conta errada, né? Bem, 1 menos 0,12, 0,4. Isso mesmo, 0,4. Errado, não pode. 4,4. No 4,4. E o x2, eu ainda acho que tá errado. Deixa eu ver quanto que é raiz de 1,44, que eu acho que tá errado. Raiz de 1,44 é 1,2. Acho que eu tô vendo que tá estranha essa resposta. 1,2 aqui, gente. Raiz de 1,44 não é 0,12. É 1,2. Então, ó, 1,2 menos 1 dá 0,2. 0,2 dividido por menos 0,2 vai dar menos 1. Esse resultado aqui não serve. Por quê? Essa conta aqui do menos 1 seria o caso que se ele tivesse se desequilibrado, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se ele tivesse, por um acaso, se desequilibrado e deixado o peso cair para trás aqui, ó. Né? Supondo que ele está sentado aqui, né? No eixo Y aqui. O peso está aqui na mão dele na altura 1,1. Se ele deixar cair para trás, cai aqui no menos 1, né? Desequilibrou, caiu para trás, caiu ali pertinho. Agora, se ele joga para frente, eu quero saber esse valor aqui. Então, a gente achou o menos 1 aqui, que não é o que a gente está procurando. Então, vamos achar aqui o x2. X2 é com o valor de menos aqui, né? Então, vai dar 2,2, né? Menos 1, menos 1,1 dá menos 2,2. Então, vai dar menos 2,2 dividido por menos 0,2. Essa conta que vai dar, então, 11, né? 2,2 dividido por 0,2, 11. Menos com menos mais, né? 11 metros. Essa é a conta, então. Então, esse peso percorreu 11 metros até ele cair. Eu acho que essa aqui é a resposta ali, né? É isso, 11 metros. Então, aqui tem uma aplicação de uma função de segundo grau. Ok? Na aula a gente vê mais um pouquinho. Valeu, gente.